Uma menina sem teto pediu para um milionário consertar seu brinquedo, o último presente do pai. Quando ele descobriu a verdade, caiu em lágrimas. Segredos vieram à tona e suas vidas mudaram para sempre. Uma história que irá tocar seu coração. Se inscreva, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. Capítulo 1. O encontro que mudaria tudo. O calor abafado de dezembro em São Paulo fazia o asfalto da Avenida Faria Lima ondular como miragem. Entre os arranha-céus espelhados que refletiam o sol impiedoso da tarde, executivos bem vestidos caminhavam apressados, protegidos por suas bolhas de ar-condicionado e pressa corporativa. Ricardo Mendonça Santos ajustou o punho da camisa italiana enquanto verificava o Rolex. 15 para as 6, ainda daria tempo de chegar ao jantar de negócios no Fasano. Aos 45 anos, Ricardo era o que se esperava de um magnata do mercado imobiliário paulistano. Alto, de ombros largos, moldados por anos de natação em clubes exclusivos, cabelos grisalhos cortados com precisão milimétrica por um barbeiro que cobrava mais que o salário mínimo por sessão. Seus olhos cinza-aço raramente demonstravam qualquer emoção além de calculada determinação. O terno Hugo Boss, azul marinho, sem um fio fora do lugar, custara mais que muitos brasileiros ganham em um ano. Santos, você conseguiu a aprovação do projeto da Vila Madalena? A voz áspera ecoou pelo celular enquanto ele caminhava em direção à vaga VIP onde seu Porsche Cayenne preto aguardava. Claro, Maurício. 3 torres residenciais, padrão alto. Os moradores antigos terão 6 meses para se realocar. Ricardo respondeu sem hesitação, ignorando completamente a ironia de estar discutindo remoção de famílias, enquanto passava por dezenas de pessoas comuns nas calçadas. Perfeito. O lucro estimado... Senhor? A vozinha fina cortou a conversa como lâmina delicada atravessando seda. Ricardo parou bruscamente, quase tropeçando. Uma menina estava parada bem à sua frente, pequena o suficiente para que ele quase não a notasse entre a multidão de pernas adultas que se moviam ao redor. Ela não podia ter mais de 7 anos. Os cabelos castanhos cacheados estavam presos em 2 tranças meio desfeitas, presas por elásticos coloridos já desbotados. A camiseta rosa, obviamente de segunda mão, mas impecavelmente limpa, tinha um desenho de princesa que havia desbotado de tantas lavagens. A saia jeans, remendada com capricho nas barras, chegava até os joelhos arranhados de quem brinca de verdade. Os tênis eram brancos originalmente. Agora, um tom indefinido entre bege e cinza, mas os cadarços estavam amarrados com perfeição. Santos! Você está aí? A voz irritada ecoava pelo telefone. Te ligo depois. Ricardo desligou sem cerimônia, algo completamente fora do seu padrão comportamental. O senhor pode consertar meu brinquedo? A menina ergueu as mãos pequenas, revelando um cavalinho de madeira tosca, pintado à mão com cores vibrantes que lembravam os trabalhos artesanais do interior. Uma das patas traseiras estava quebrada, pendendo por fibras de madeira. Ricardo olhou ao redor, como se esperasse que alguém viesse buscar a criança. O movimento da avenida continuava implacável. Executivos falando ao celular, entregadores de aplicativo correndo entre carros, vendedores ambulantes oferecendo água gelada. Ninguém mais parecia ter notado a menina. Foi o último presente do papai, ela continuou, e havia algo na forma como disse papai que fez Ricardo sentir um aperto inexplicável no peito. Ele fez com as próprias mãos, sabe? Disse que era o trovão, o cavalo mais rápido de todo o sertão. Os olhos da menina brilhavam, não apenas com lágrimas contidas, mas com uma esperança pura que Ricardo não via há décadas. Quando foi a última vez que alguém o olhara assim? Quando foi a última vez que alguém esperara algo dele que não fosse dinheiro ou poder? Onde está seu pai agora?
As palavras saíram antes que ele pudesse filtrá-las através de sua habitual frieza profissional. O papai está dormindo há muito tempo no hospital. A vovó Amélia disse que ele está muito doente, mas que um dia vai acordar e voltar para casa. Ela falou com a naturalidade das crianças que ainda não compreendem completamente a gravidade da vida adulta. Ricardo se ajoelhou, colocando-se na altura da menina. O movimento fez seu terno tensionar ligeiramente nos joelhos e ele notou algumas pessoas olhando com curiosidade. Um empresário de sua posição social ajoelhado na calçada, conversando com uma criança obviamente pobre, não era exatamente um espetáculo comum na Faria Lima. Como você se chama? Luísa. Mas todo mundo me chama de Lu. Ela sorriu, revelando um dente da frente ligeiramente lascado. E o senhor? Ricardo. Ele hesitou por um momento. Deixa eu ver esse cavalo. As mãos de Ricardo, acostumadas apenas a assinar contratos milionários e apertar mãos em negócios, tocaram delicadamente o brinquedo rústico. A madeira era simples, provavelmente pinus, mas o trabalho manual revelava cuidado excepcional. Cada detalhe havia sido esculpido com amor. As crinas entalhadas fio por fio, os olhos pintados com expressão quase humana, uma pequena cela feita com retalhos de couro. Sabe, Lu, eu não sei consertar brinquedos. A admissão saiu mais difícil do que qualquer confissão de fracasso empresarial, mas eu conheço pessoas que sabem, pessoas muito boas no que fazem. Sério? Os olhos dela se iluminaram ainda mais. Onde você mora? Sua avó deve estar preocupada. Ali perto, no Capão Redondo. Eu vim aqui com a vovó. Ela teve que entregar uma costura numa loja, mas eu me perdi quando vi os prédios grandes. Luísa olhou para cima, contemplando os arranha-céus como se fossem montanhas impossíveis. Nunca vi predinho tão alto. Capão Redondo. Uma das regiões periféricas mais populosas de São Paulo, onde Ricardo jamais colocara os pés, onde suas incorporadoras jamais construiriam, por ser considerado mercado sem potencial, onde viviam pessoas como aquela menina que acabara de atravessar a cidade inteira apenas para entregar uma costura. Vem, vamos encontrar sua avó. Ricardo se levantou, guardando o cavalinho no bolso interno do paletó, como se fosse o documento mais importante de sua vida. Enquanto caminhavam pela calçada, Luísa tagarelava sobre tudo que via. Os carros importados. Vovó, olha que carro grandão. Os prédios. Será que dá para ver o céu de cima deles? As vitrines das lojas. Que vestido bonito igual de princesa. Cada observação dela era feita com uma curiosidade genuína e sem inveja. Apenas admiração pura pelo mundo novo que descobria. Ricardo se pegou vendo sua própria cidade através dos olhos dela. Quando foi a última vez que notara a beleza de um reflexo de vidro ou a grandiosidade arquitetônica que ajudara a construir? Quando parara para realmente olhar ao invés de apenas calcular valores de mercado? Ali, vovó Amélia. Luísa acenou freneticamente para uma senhora que esperava na frente de uma boutique elegante, segurando uma sacola vazia e olhando ao redor com óbvia preocupação. O encontro com a avó seria apenas o primeiro de muitos que transformariam para sempre a vida do homem que achava que dinheiro comprava tudo, mas que acabara de descobrir que algumas coisas, como consertar um coração partido, exigem ferramentas completamente diferentes. Continue 22:52. Capítulo 2. A avó que desafiou um império. Amélia dos Santos tinha 68 anos e carregava nas costas a sabedoria de quem criou 5 filhos sozinha depois que o marido morreu num acidente de obra. Seus cabelos grisalhos estavam presos num coque simples, fixado com grampos que ela mesma dobrava quando quebravam. O vestido azul marinho, costurado por suas próprias mãos, era simples, mas impecável. Cada ponto revelava décadas de experiência com agulha e linha.
Quando viu Luísa correndo em sua direção, acompanhada de um homem de terno que claramente custava mais que seu aluguel anual, Amélia sentiu o estômago se contrair. Conhecia bem aquele tipo, empresário paulistano, provavelmente dono de alguma grande corporação, o tipo de pessoa que via gente como ela apenas como números em planilhas de custos. Vovó, olha só, o senhor Ricardo vai consertar o trovão. Luísa chegou correndo, ofegante de excitação. Luísa Maria dos Santos, você me deixou com o coração na boca. Amélia puxou a neta para um abraço apertado, mas seus olhos permaneceram fixos em Ricardo, estudando-o com a desconfiança natural de quem aprendeu que quando os ricos se aproximam dos pobres, raramente é por bondade. Ricardo se sentiu subitamente desconfortável sob o escrutínio daquela mulher miúda. Estava acostumado a comandar salas de reunião repletas de investidores, a negociar com políticos poderosos. Mas havia algo no olhar firme de Amélia que o fazia se sentir como um garoto que acabara de quebrar uma janela jogando bola. Senhora, ele começou estendendo a mão numa tentativa de formalidade. Amélia. Ela não retribuiu o cumprimento, mantendo os braços protetivamente ao redor da neta. E o senhor é? Ricardo Mendonça Santos. Eu encontrei Luísa perdida na Faria Lima e... Santos! Amélia franziu o testa. Santos como a construtora Santos em Associados? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Ricardo percebeu que sua reputação o precedera, e aparentemente não de forma positiva. A mesma construtora que está tirando o pessoal da Vila Madalena para fazer prédio de rico? A voz de Amélia carregava uma acidez contida, como vinagre em xícara de porcelana. Bem, sim, mas... A mesma que prometeu construir casas populares na cidade Tiradentes e sumiu depois que ganhou a licitação? Ricardo engoliu seco. Aquela mulher conhecia seus negócios melhor que muitos de seus sócios. Vovó, mas ele vai consertar o trovão? Luísa interveio, inconsciente da tensão no ar. Amélia olhou para a neta, depois para Ricardo, depois novamente para a neta. Seus olhos se suavizaram ao ver a esperança genuína no rosto da criança. Minha neta tem o coração muito grande. Seu Ricardo, ela confia em todo mundo, porque ainda não aprendeu que o mundo nem sempre é bonito como ela imagina. Amélia finalmente aceitou a mão estendida dele, mas o aperto foi firme, quase desafiador. Espero que o senhor não vá decepcionar ela. Eu só quero ajudar. Todo mundo quer ajudar, até na hora de apresentar a conta. Amélia suspirou, puxando uma sacola de tecido surrado da bolsa. Acabei de entregar uma costura ali. 3 vestidos de festa, trabalhei 2 semanas neles. Sabe quanto me pagaram? R$ 150. Cada vestido desses vai ser vendido por mais de 1.000. A informação atingiu Ricardo como um soco. R$ 150. Ele gastava mais que isso em uma única refeição. Mas a vovó faz os vestidos mais bonitos do mundo, Luísa declarou com orgulho genuíno. Ela me ensinou a costurar também. Quer ver? Sem esperar resposta, a menina puxou da mochila escolar um pequeno tecido com pontos cuidadosos, formando desenhos simples de flores. Muito bonito, Lu. Ricardo examinou o trabalho com sinceridade. Os pontos eram imperfeitos, como era natural para uma criança, mas havia dedicação em cada movimento da agulha. A vovó disse que se eu treinar bastante, posso virar estilista famosa e fazer roupa para televisão. Pode sim, minha princesa. Amélia acariciou os cabelos da neta, mas seu olhar permaneceu cauteloso ao fixar-se em Ricardo. Bom, seu Ricardo, obrigada por ter ajudado a Luísa. Agora nós temos que ir, o ônibus não espera. Espere. A palavra saiu mais alta que Ricardo pretendia. Várias pessoas na calçada se viraram para olhar. Eu gostaria de levar vocês até em casa. É o mínimo que posso fazer. Amélia riu, mas não era um riso alegre. O senhor quer levar 2 pessoas do Capão Redondo no seu carrão importado?
Ela gesticulou, em direção ao Porsche. E depois vai fazer o quê? Postar no Instagram sobre sua boa ação do dia? A provocação doeu mais que Ricardo estava preparado para admitir. Não se trata disso, dona Amélia. Eu realmente quero consertar o brinquedo da Luísa. E por que o senhor quer isso, hein? O que uma criança pobre pode oferecer para um homem que tem tudo? A pergunta ecoou no ar como um desafio. Ricardo se deu conta de que não tinha uma resposta pronta. Por que estava ali? Por que aquela menina e seu brinquedo quebrado o haviam tocado de forma tão inexplicável? Eu não sei. A honestidade o surpreendeu, mas eu gostaria de descobrir. Amélia estudou seu rosto por longos segundos. Havia algo na vulnerabilidade daquela admissão que a fez hesitar. Vovó, por favor. Luísa puxou a saia da avó. Eu nunca andei num carro de rico. Você já anda de ônibus, que é muito melhor que carro de rico, porque no ônibus tem gente de verdade. Amélia disse, mas sua resistência estava diminuindo. Eu prometo que não tenho segundas intenções. Ricardo insistiu. E se a senhora preferir, podemos ir de táxi ou Uber. Eu só quero ter certeza de que vocês chegaram bem em casa. O senhor promete? Luísa olhou para ele com aqueles olhos brilhantes. Promete mesmo que vai consertar o trovão? Ricardo se ajoelhou novamente, ficando na altura da menina. Eu prometo, Luísa. Palavra de homem. Amélia observou a cena com atenção redobrada. Havia algo na forma como aquele homem poderoso se ajoelhava para falar com uma criança que a intrigava. Não era a condescendência típica de rico fazendo caridade. Parecia genuíno. Tá bom, ela cedeu finalmente. Mas nós vamos de metrô. Se o senhor quiser nos acompanhar, é por sua conta e risco. No Capão, redondo, carro importado é pedir para dar problema. Metrô? Ricardo piscou confuso. Aqueles trens que andam debaixo da terra, seu Ricardo. O transporte que o povo usa. Amélia não conseguiu esconder um sorriso irônico. Ou o senhor nunca andou de metrô na vida? O silêncio constrangido foi resposta suficiente. Ave Maria. Amélia balançou a cabeça, divertida apesar de si mesma. Homem de 40 e poucos anos, mora em São Paulo a vida inteira e nunca andou de transporte público. Isso é que é viver numa bolha. Eu posso aprender, Ricardo disse, e pela primeira vez em anos admitiu publicamente não saber algo. Pode mesmo. Amélia pegou a mão da neta. Então vem, seu Ricardo. Hoje o senhor vai conhecer como é que a outra metade de São Paulo vive. Enquanto caminhavam em direção à estação de metrô, Ricardo sentiu uma mistura estranha de nervosismo e curiosidade. Estava prestes a entrar num mundo completamente novo, guiado por uma avó desconfiada e uma menina de 7 anos que acreditava que ele podia consertar qualquer coisa. Nem ele mesmo sabia se seria capaz de cumprir essa promessa. Continue 22:54. Capítulo 3. O mundo subterrâneo. A entrada da estação, Faria Lima do metrô, era um buraco no chão que Ricardo havia passado milhares de vezes sem nunca notar verdadeiramente. Agora, parado diante das escadas rolantes que desciam para as profundezas da terra, ele se sentia como um explorador prestes a descobrir uma civilização perdida. Primeira vez, né? Amélia observou sua hesitação com um misto de diversão e piedade. Relaxa, seu Ricardo. Ninguém vai te sequestrar só porque você está de terno caro. O movimento na estação era um formigueiro humano. Pessoas de todas as idades, cores e classes sociais se misturavam numa sinfonia urbana que Ricardo jamais havia experienciado. Mulheres domésticas voltando do trabalho com uniformes impecáveis, apesar do cansaço nos olhos. Estudantes universitários carregando mochilas pesadas e sonhos ainda maiores. Operários com marmitas térmicas e mãos calejadas pelo trabalho honesto. Vovó, olha! O moço do terno tá com medo do metrô. Luísa riu, balançando a mão livre enquanto segurava firme na de Amélia. Não é medo, é
Prudência. Ricardo mentiu, ajustando nervosamente a gravata. Amélia parou em frente às catracas automáticas, puxando 2 cartões desgastados da bolsa. Seu Ricardo, o senhor tem bilhete único? Bilhete o quê? Ave Maria. Ela suspirou profundamente. Luísa, explica para o moço como funciona o transporte público enquanto eu compro um cartão para ele. Enquanto Amélia se dirigia à bilheteria, Luísa assumiu o papel de guia turística com seriedade cômica. Oh, seu Ricardo, é assim. A gente passa o cartãozinho aqui na catraca, depois desce mais uma escada, espera o trem chegar, entra sem empurrar ninguém. Isso é muito importante, viu? E depois conta as estações até chegar onde a gente quer. Parece simples. Ricardo sorriu genuinamente pela primeira vez em semanas. É sim, só que tem que tomar cuidado com o vento quando o trem chega, porque é muito forte, e uma vez quase voou o chapéu da vovó. Amélia retornou com um cartão novo, entregando-o para Ricardo como se fosse um diploma. R$ 15. Dá para 4 viagens, ela disse secamente. No seu mundo, isso deve ser troco de cafezinho, mas aqui é o dinheiro do pão de amanhã. A observação atingiu Ricardo em cheio. R$ 15. Ele gastava mais comprando água no escritório. Passaram pelas catracas e desceram para a plataforma. O barulho era ensurdecedor. O eco de centenas de conversas misturadas, o anúncio metálico do sistema de som, o rugido distante dos trens se aproximando pelos túneis escuros. Linha azul até a... Zé, depois pega a vermelha até a Pedro II, depois ônibus. Amélia explicou a rota como um GPS humano. 1h30 se não tiver atraso. Se tiver, 2 horas. 1h30? Ricardo não conseguiu esconder o espanto. Vocês fazem isso todo dia? Todo santo dia, seu Ricardo. A Luísa vai para a escola, eu vou trabalhar. Às vezes 2, 3 vezes por dia, dependendo dos serviços. Amélia se encostou na coluna, demonstrando uma paciência nascida de anos de prática. A vida do pobre é assim. A gente gasta o dia todo se locomovendo para trabalhar por rico. O trem se aproximou com um barulho metálico ensurdecedor. Luísa estava certa sobre o vento. Uma rajada forte varreu a plataforma, bagunçando os cabelos de Ricardo de uma forma que seu cabeleireiro pessoal levaria 15 minutos para arrumar. As portas se abriram e uma multidão saiu antes que outra multidão entrasse. Era uma coreografia precisa, executada milhões de vezes por pessoas que haviam transformado o transporte público numa arte de sobrevivência urbana. Vem, seu Ricardo! Luísa puxou sua mão, guiando-o para dentro do vagão. O interior do trem era um microcosmo de São Paulo. Ricardo se encontrou espremido entre um vendedor ambulante que cheirava a cebola refogada, uma enfermeira que cochilava em pé depois de um plantão de 12 horas e um adolescente que ouvia funk no celular com volume alto demais. Primeira regra do metrô. Amélia se posicionou estrategicamente para proteger Luísa da multidão. Sempre segura firme e fica esperto com os seus pertences. Ricardo instintivamente levou a mão ao bolso onde estava o cavalinho de Luísa. O gesto não passou despercebido por Amélia. Relaxa, ladrão de metrô também tem critério. Ninguém vai roubar um brinquedo quebrado. Não é isso, Ricardo disse, surpreso pela própria sinceridade. É que é importante para ela. Amélia estudou seu rosto novamente, tentando decifrar se aquela preocupação era genuína ou encenação bem ensaiada. O trem chacoalhou numa curva e Ricardo se desequilibrou, esbarrando numa senhora que carregava sacolas pesadas de supermercado. Desculpa, senhora. Imagina, filho. Acontece. A mulher sorriu com gentileza natural. Viu só? Luísa sussurrou conspiratorialmente. No metrô, o pessoal é mais educado que na rua. Por quê? Ricardo perguntou, genuinamente curioso. Porque aqui todo mundo está na mesma situação. Amélia respondeu. Rico ou pobre, todo mundo está espremido, todo mundo quer chegar em casa.
Isso aproxima as pessoas. O trem parou na estação Trianon-MASP e um grupo de executivos entrou, todos olhando para os celulares, criando bolhas individuais de isolamento. Nenhum deles notou a ironia de estarem no mesmo vagão que as pessoas que limpavam seus escritórios, cozinhavam sua comida, cuidavam de seus filhos. Seu Ricardo. Luísa puxou a barra do paletó dele. O senhor tem filhos? A pergunta o pegou desprevenido. Não, Lu, não tenho. Por quê? O senhor não gosta de criança? Eu nunca pensei muito sobre isso. Mentira. Ricardo havia pensado muitas vezes, especialmente depois que completou 40 anos e percebeu que sua vida era uma sucessão infinita de reuniões e contratos, sem nada nem ninguém que realmente importasse. Eu acho que o senhor seria um pai legal, Luísa declarou com a sinceridade brutal das crianças. O senhor é alto, tem voz grossa que nem os pais da televisão e promete consertar as coisas. Amélia observou o impacto dessas palavras no rosto de Ricardo. Viu algo se mover por trás daqueles olhos calculistas. Uma vulnerabilidade que ele provavelmente escondera por décadas. Estação Sé, baldeação! O anúncio metálico ecoou pelo vagão. Nossa parada! Amélia se preparou para o movimento coordenado de saída. Vem, seu Ricardo, agora a gente desce no inferno. Inferno? Estação Sé na hora do rush. Se o senhor sobreviver a isso, sobrevive a qualquer coisa. Quando as portas se abriram, Ricardo entendeu o que Amélia quis dizer. A estação Sé era um labirinto subterrâneo de corredores, escadas e multidões, se movendo em todas as direções como células sanguíneas numa artéria gigante. O barulho era ainda mais intenso. Uma cacofonia de vozes, passos e anúncios que ecoavam pelas paredes de azulejo branco. Segura na minha mão! Amélia gritou por cima do ruído, estendendo a mão livre para Ricardo, enquanto segurava Luísa com a outra. Pela primeira vez em décadas, Ricardo Mendonça Santos, dono de um império imobiliário, segurou a mão de uma costureira de 68 anos e se deixou guiar pelos túneis subterrâneos da maior cidade do Brasil, rumo a um mundo que ele nunca soube que existia. Continue 2255. Capítulo 4. O território desconhecido. O ônibus 4742. Capão Redondo, Terminal Bandeira, chacoalhava pelas ruas esburacadas da periferia sul de São Paulo como um navio em tempestade. Ricardo se segurava com força na barra de ferro oxidada, tentando manter o equilíbrio, enquanto o veículo superlotado navegava pelos buracos que pareciam crateras lunares. Relaxa, seu Ricardo. Amélia observou sua atenção com divertimento mal disfarçado. Se o ônibus não virar, é porque tá tudo normal. Já eram quase 8 da noite quando finalmente desceram na rua São Bento do Sapucaí. Uma via estreita ladeada por casas pequenas de tijolo à vista, algumas ainda em construção eterna. Aquela característica tão brasileira de obra que nunca termina porque o dinheiro vem aos poucos, tijolo por tijolo, sonho por sonho. Bem-vindo ao Capão Redondo, seu Ricardo. Amélia gesticulou com um orgulho discreto. Não é a Faria Lima, mas é nosso pedaço. Ricardo olhou ao redor, tentando processar tudo, sem demonstrar o choque cultural que sentia. As casas eram simples, mas havia cuidado em cada detalhe. Jardins pequenos, mas bem cuidados, portões pintados à mão com cores vibrantes, crianças brincando na rua enquanto suas mães conversavam nas calçadas. O cheiro era diferente também. Não havia o ar-condicionado artificial dos shopping centers ou o perfume caro dos restaurantes que frequentava. Aqui cheirava a feijão no fogo, a sabão em pó, a jasmim dos quintais e a vida real acontecendo sem filtros ou pretensões. Vovó Amélia, você chegou! Uma voz alegre ecoou de uma das casas. Uma mulher de uns 30 anos, com avental florido e sorriso largo, acenou da janela. E trouxe visita importante, pelo jeito. Oi, Dalva, é o doutor que vai consertar o trovão da Luísa. Amélia respondeu.
e Ricardo notou como rapidamente a notícia se espalharia pela vizinhança. Doutor, Ricardo sussurrou. Aqui todo mundo de terno é doutor, Amélia explicou com tom divertido. Faz parte da educação local. Caminharam por uma ruela estreita onde o asfalto dava lugar ao paralelepípedo irregular. As casas eram coladas uma na outra, mas cada uma tinha sua personalidade. Uma pintada de azul bebê com detalhes brancos, outra amarelo canário com grades florais, uma terceira verde-limão com um pequeno jardim suspenso improvisado em caixotes de feira. Ali é nossa casa. Luísa apontou para uma casa de esquina, pintada de rosa claro, com detalhes em branco. Era pequena. Não devia ter mais de 40 metros quadrados, mas estava impecável. A calçada havia sido varrida recentemente, as janelas brilhavam limpas e havia vasos de plantas coloridas enfeitando a entrada. É bonita, Ricardo disse, e percebeu que era sincero. Havia algo acolhedor naquela simplicidade que seus apartamentos de luxo nunca conseguiram transmitir. Amélia abriu o portão baixo, que guinchava ligeiramente nas dobradiças, e os conduziu por um quintal minúsculo, mas aproveitado ao máximo. Tinha um tanque de lavar roupa ao ar livre, algumas plantas aromáticas em latas reaproveitadas e um varal discreto onde algumas peças de roupa balançavam na brisa da noite. Entra, seu Ricardo. A casa é pequena, mas o coração é grande. Amélia abriu a porta da frente, revelando uma sala que era ao mesmo tempo estar, jantar e ateliê de costura. O interior da casa era uma lição de economia criativa. A sala tinha um sofá de 2 lugares com capa feita à mão, uma mesa de jantar, pequena, cercada por 4 cadeiras descombinadas, mas todas pintadas da mesma cor turquesa. E no canto, uma máquina de costura Singer antiga, que parecia um altar doméstico dedicado ao trabalho. As paredes eram decoradas com fotografias de família em porta-retratos simples, algumas plantas pendentes em macramês feitos à mão e diplomas emoldurados com capricho. Um de Amélia, de um curso de corte e costura, e outro de Luísa, certificado de melhor aluna da primeira série. Senta aí, seu Ricardo, Amélia indicou o sofá. Vou fazer um café? Ou o senhor prefere água? Guaraná? Tenho um guaraná que o seu Antônio da mercearia vendeu hoje, ainda está gelado. Café está ótimo, dona Amélia, obrigado. Luísa se jogou no sofá ao lado de Ricardo, obviamente confortável em sua própria casa de uma forma que ele invejou silenciosamente. Seu Ricardo, quer ver meus desenhos? Sem esperar resposta, ela correu até um canto da sala e voltou com um caderno escolar rabiscado. Olha, esse aqui é o trovão quando ele ainda não estava quebrado. O desenho infantil mostrava um cavalo desproporcional, com pernas finas como palitos e crina como raios de sol, mas havia alegria em cada traço de lápis de cor. E esse aqui sou eu montada nele, indo visitar o papai no hospital. O próximo desenho mostrava uma figura pequena em cima do cavalo, com um grande sorriso e braços estendidos como se estivesse voando. Muito bonito, Lu. Ricardo examinou cada página com atenção genuína. Você desenha bem. A professora Márcia disse que eu tenho jeito para a arte. Ela falou que se eu estudar bastante, posso até virar desenhista de desenho animado. Pode mesmo, Ricardo respondeu. Mas sua mente estava processando outras informações. Como uma criança tão inteligente e criativa estava limitada a uma escola pública que provavelmente não tinha recursos adequados, quantos talentos como o de Luísa se perdiam simplesmente por falta de oportunidade? Amélia voltou da cozinha com uma bandeja improvisada, uma tábua de cortar carne forrada com um pano bordado. 2 xícaras descombinadas, mas limpas, um açucareiro de vidro com tampa rachada e um pratinho com biscoitos caseiros que cheiravam a canela. Desculpa a xícara desparceirada, a jogo quebrou aos poucos e a gente foi guardando as que sobraram. Ela serviu o café com naturalidade, como se receber empresários milionários fosse rotina. O café estava forte e doce,
do jeito que Ricardo não bebia há anos. Seu café matinal custava R$ 15 no escritório e tinha metade do sabor daquele feito no fogão, a gás, com amor de avó. Dona Amélia, a senhora me permite uma pergunta indiscreta? Pode perguntar, mas eu também me reservo o direito de não responder. Ela se acomodou na cadeira, mantendo a postura ereta de quem nunca se permite relaxar completamente. A senhora cuida da Luísa sozinha? Amélia olhou para a neta, que estava distraída folheando o caderno de desenhos. O filho da Amélia está internado há 8 meses. Luísa respondeu casualmente, como se fosse informação corriqueira. Ele caiu do andaime, numa obra, e bateu a cabeça. Agora ele está dormindo no hospital e os médicos não sabem quando ele vai acordar. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Ricardo sentiu algo se contrair em seu peito. Uma mistura de pena, culpa e algo que ele não conseguia identificar. Desculpa, eu não sabia, ele começou. Não tem como saber. Amélia interrompeu, mas não havia amargura em sua voz, apenas cansaço. João Paulo sempre trabalhou em construção. Bom profissional, responsável, nunca faltou um dia. Mas acidentes acontecem, né? Especialmente quando a empresa economiza em segurança. A informação atingiu Ricardo como um tiro. Acidentes de trabalho na construção civil. Ele conhecia as estatísticas. Sabia que o Brasil tinha um dos piores índices de segurança ocupacional do mundo. Mas sempre foram apenas números em relatórios que ele assinava sem ler. A empresa ofereceu algum suporte? Amélia riu, mas era um riso amargo. Ofereceu sim. R$ 500 de ajuda humanitária e um papel dizendo que o João Paulo não seguiu os procedimentos de segurança. Ela tomou um gole do café como se fosse remédio. Procedimentos que ninguém nunca ensinou, usando equipamentos que ninguém nunca deu. Ricardo sabia exatamente como funcionava. Conhecia dezenas de empresários que terceirizavam a construção justamente para não se responsabilizar por essas questões. Ele próprio havia fechado contratos assim centenas de vezes. E vocês não processaram? Com que dinheiro, seu Ricardo? Advogado custa caro, processo demora anos, e enquanto isso, a Luísa precisa comer todo dia. Amélia apontou para a neta com ternura. A gente aprendeu a viver com o que tem, não com o que acha que merece. Luísa se levantou e foi até a avó, subindo no colo dela com naturalidade. Mas quando o papai acordar, ele vai voltar para casa e a gente vai ser feliz de novo, né, vovó? Claro que sim, minha princesa. Amélia beijou o topo da cabeça da neta, mas Ricardo viu a dor escondida em seus olhos. Naquele momento, na sala pequena e aconchegante daquela casa simples, Ricardo Mendonça Santos compreendeu que estava diante de uma riqueza que ele nunca possuíra. A capacidade de amar incondicionalmente, de manter a esperança contra todas as evidências e de encontrar alegria nas pequenas coisas da vida. O cavalinho quebrado continuava no bolso do seu paletó, mas Ricardo começava a suspeitar que quem realmente precisava de conserto era ele mesmo. Continue 22:57, capítulo 5. As duas pontas da cidade. Na manhã seguinte, Ricardo acordou no seu apartamento triplex, na Vila Olímpia, com uma sensação estranha de deslocamento. A vista panorâmica de São Paulo, através dos vidros blindados, parecia diferente, como se ele estivesse olhando para uma cidade que conhecia apenas superficialmente. Sua rotina matinal de sempre, banho no banheiro com ducha importada, café expresso na máquina italiana, notícias financeiras no iPad, parecia mecânica e vazia. No bolso do paletó do dia anterior, cuidadosamente pendurado no closet climatizado, o cavalinho trovão o esperava. Bom dia, Dr. Ricardo. Carla, sua assistente pessoal há 8 anos, cumprimentou-o quando ele chegou ao escritório no 23º andar da Torre Santos. Eu reagendei a reunião das 10 para as 2 da tarde, conforme solicitado.
e chegaram os contratos do empreendimento da Vila Madalena para sua aprovação. Carla Nascimento tinha 35 anos e era eficiência pura, transformada em pessoa. Formada em administração pela PUC, falava 3 idiomas, gerenciava a agenda complexa de Ricardo com precisão militar e nunca, em 8 anos, havia faltado um único dia. Seus ternos, sempre impecáveis e cabelos sempre presos em coque perfeito, escondiam uma história pessoal que Ricardo nunca se interessara em conhecer. Carla, posso fazer uma pergunta? Ela parou de organizar os documentos na mesa, claramente surpresa. Em 8 anos, Ricardo nunca fizera perguntas pessoais. Claro, doutor. Você mora onde? Em Cidade Tiradentes. A resposta veio hesitante, como se ela não entendesse a relevância da informação. Cidade Tiradentes, um dos maiores complexos habitacionais da América Latina, região periférica extrema da Zona Leste. Ricardo conhecia o nome apenas por relatórios governamentais sobre habitação popular. Quanto tempo você demora para chegar aqui? 1h e 40 minutos, em média, se não tiver greve do metrô ou engarrafamento no corredor do ônibus. Carla respondeu com a naturalidade de quem sabia cada detalhe dessa jornada diária. E você faz isso há 8 anos? Sim, senhor. Ela franziu ligeiramente a testa, claramente intrigada com o interesse súbito. Por quê? Curiosidade. Ricardo mentiu. Na verdade, estava fazendo cálculos mentais. 1h e 40 minutos, 2 vezes por dia, 5 dias por semana, 50 semanas por ano, 8 anos. Carla havia passado aproximadamente 2.600 horas da vida apenas se locomovendo para trabalhar para ele. Doutor, está tudo bem? O senhor parece diferente. Estou bem. Só pensando em algumas coisas. Ele pegou o cavalinho no bolso e o colocou sobre a mesa de mogno, que custara mais que um carro popular. Que lindo! Carla se aproximou para ver melhor. Artesanato? Parece trabalho manual muito cuidadoso. É de uma menina que conheci ontem. Está quebrado e eu prometi consertar. O senhor quer que eu procure uma marcenaria especializada? Tem uma no Bom Retiro que faz restauração de peças antigas? Não, Carla. Eu quero tentar consertar pessoalmente. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Carla conhecia Ricardo bem demais para não saber que ele nunca tocara numa ferramenta na vida. Doutor, com todo respeito, o senhor não sabe nem trocar uma lâmpada. Lembra quando quebrou a luminária do escritório e chamou um eletricista para apertar um parafuso? Eu posso aprender. A frase soou mais como pergunta que afirmação. Carla estudou o rosto do patrão com atenção. Havia algo diferente ali. Uma vulnerabilidade que ela nunca vira em 8 anos de trabalho conjunto. Sabe de uma coisa, doutor? Meu padrasto é marceneiro. Trabalha em casa mesmo, no quintal. Se o senhor quiser, posso perguntar se ele aceita ensinar. Ele gosta de compartilhar conhecimento. Você faria isso? Claro, mas... Ela hesitou. Mas o quê? O senhor teria que ir na cidade Tiradentes, na casa dele. Não sei se... Tudo bem. Quando posso ir? Carla piscou várias vezes, como se tentasse processar a informação. O senhor quer ir na periferia? Voluntariamente? Por que isso é tão surpreendente? Porque em 8 anos o senhor nunca saiu da região central, Vila Olímpia, Itaim, Faria Lima. Uma vez eu sugeri um restaurante em Pinheiros e o senhor disse que era muito longe. Ricardo se deu conta de como sua vida era geograficamente limitada. Morava, trabalhava, comia e se divertia num raio de talvez 15 quilômetros quadrados, numa cidade de 1.500 quilômetros quadrados. Assim, coisas mudam, Carla. É mesmo. Ela sorriu pela primeira vez em toda a conversa.
Quer saber? Meu padrasto vai ficar muito feliz. Ele sempre reclama que ninguém mais quer aprender trabalho manual. Posso ligar para ele agora? Enquanto Carla fazia a ligação, Ricardo olhou pela janela panorâmica do seu escritório. Lá embaixo, a cidade fervilhava. Milhões de pessoas vivendo, trabalhando, sonhando. Quantas Amélias, quantas Luísas, quantos João Paulos existiam naquela imensidão urbana. E quantas histórias como a deles ele havia ignorado durante toda a vida. Doutor? Carla voltou, radiante. Seu Osvaldo disse que pode receber o senhor domingo de manhã. Ele até ficou animado. Disse que faz tempo que não ensina alguém do começo. Perfeito. E Carla? Sim? Obrigado. Por tudo. Por esses 8 anos. Eu acho que nunca agradeci direito. Carla ficou visivelmente emocionada. Doutor, o senhor está bem mesmo? Porque em 8 anos... Eu sei. Em 8 anos... Eu nunca perguntei sobre sua vida, nunca agradeci, nunca me interessei por você como pessoa, só como função. Ricardo sentou na poltrona executiva, sentindo o peso da própria frieza passada. Isso vai mudar. Está acontecendo alguma coisa com o senhor? Ricardo pensou em Luísa, em Amélia, na viagem de metrô, na casa simples e acolhedora do Capão Redondo. Estou descobrindo que existe muito mundo além do meu escritório. Naquele momento, o telefone tocou. Era Maurício, seu sócio. Ricardo, preciso falar com você. Agora. Estou subindo. 5 minutos depois, Maurício Silveira entrava no escritório como um furacão. Aos 50 anos, era a personificação do empresário paulistano de sucesso. Cabelo engomado, terno inglês, relógio suíço e cinismo elevado à categoria de arte. Ricardo, que história é essa de você andando de metrô ontem? Tem foto sua no grupo do WhatsApp dos corretores do Morumbi. Dizem que você estava com uma favelada e uma criança. A forma como Maurício disse favelada fez Ricardo sentir náusea. E daí? Como assim, e daí? Você é o rosto da empresa, cara. Não pode ficar dando uma de Mother Teresa pela cidade. Os investidores vão achar que você surtou. Talvez eles estejam certos. Ricardo, Maurício se aproximou, baixando a voz como se fosse revelar um segredo de Estado. Eu sei que você está numa fase meio existencial. Acontece com todo mundo depois dos 40. Compra um carro esportivo, faz uma viagem para o exterior, sei lá. Mas essa palhaçada de filantropia tem que parar. Não é filantropia, Maurício, é humanidade. Ah, pelo amor de Deus, deixa essa humanidade para quem pode pagar por ela. Nós temos um império para administrar. Ricardo olhou para o cavalinho quebrado na mesa, depois para Carla, que fingia não estar ouvindo a conversa, depois de volta para Maurício. Sabe, Maurício, eu acho que é hora de eu conhecer melhor esse império, especialmente as partes que preferimos não ver. Do que você está falando? Estou falando que talvez seja hora de visitarmos nossas obras, conversar com os operários, ver como anda a segurança do trabalho. Maurício riu, mas era um riso nervoso. Segurança do trabalho, para quê? A gente terceiriza justamente para não ter dor de cabeça com essas coisas. Exatamente. Ricardo se levantou, guardando o cavalinho no bolso. Acho que está na hora de ter um pouco de dor de cabeça. Maurício percebeu que algo fundamental havia mudado no seu sócio, e isso o deixou profundamente inquieto. Ricardo, você está me preocupando. Quer que eu chame o Henrique? Henrique era o psiquiatra particular que atendia executivos estressados no consultório do Itaim. Não, Maurício, pela primeira vez em anos eu estou bem, muito bem. E pela primeira vez em décadas, Ricardo Mendonça Santos saiu do escritório antes das 7 da noite, carregando no bolso um brinquedo quebrado e no peito uma certeza crescente de que sua vida real estava apenas começando. Continue. 22:59. Capítulo 6. O Mestre das Mãos Sábias. O domingo amanheceu cinzento em São Paulo, com aquele cheiro de chuva iminente que apenas os paulistanos sabem identificar.
Ricardo estacionou seu Porsche 3 quarteirões antes do endereço que Carla havia passado. Não por vergonha, mas por prudência. Um carro daquele valor na cidade Tiradentes chamaria atenção desnecessária e possivelmente perigosa. Caminhando pelas ruas do conjunto habitacional, Ricardo se deparou com uma realidade urbana completamente nova para ele. Os prédios de apartamentos populares se estendiam até onde a vista alcançava. Blocos de concreto pintados em cores pastéis desbotadas pelo tempo e pela poluição. Entre eles, pequenos comércios brotavam como flores em frestas. Uma padaria, um salão de beleza, uma loja de celulares usados, uma farmácia com letreiro neon piscando. O endereço que procurava ficava no térreo de um dos blocos. A porta estava aberta e o som de uma furadeira vinha do quintal dos fundos. Ricardo bateu na porta de tela, gritando por cima do barulho. Seu... Osvaldo, sou o Ricardo, amigo da Carla. Entra aí, rapaz. Estou aqui nos fundos. A voz grossa e acolhedora ecoou de algum lugar além da sala pequena, mas organizada. Ricardo atravessou a casa simples. Sala com sofá de crochê, televisão antiga mas funcionando, paredes decoradas com fotos de família e santos católicos, até chegar ao quintal. O que viu o deixou boquiaberto. O quintal havia sido transformado em uma verdadeira oficina de marcenaria. Bancadas improvisadas, mas funcionais, ocupavam cada centímetro disponível. Ferramentas de todos os tipos e tamanhos penduravam organizadamente nas paredes. Projetos em diferentes estágios de conclusão se espalhavam pelo espaço. Uma estante quase pronta, cadeiras sendo restauradas, brinquedos de madeira em fase de acabamento. No centro disso tudo, um homem de uns 60 anos trabalhava concentrado numa pequena cômoda. Osvaldo tinha as mãos grandes e calejadas de quem trabalhava com madeira há décadas, mas seus movimentos eram delicados como os de um cirurgião. Cabelos brancos, barba bem aparada e aqueles óculos de leitura pendurados numa corrente no pescoço. Você deve ser o doutor Ricardo. Osvaldo se levantou, limpando as mãos num pano antes de estendê-la para um cumprimento firme. A Carla falou que você quer aprender a consertar um brinquedo. Isso mesmo, seu Osvaldo, e obrigado por me receber. Imagina, rapaz, é um prazer ensinar. Hoje em dia ninguém mais quer aprender com as mãos, tudo é computador e pressa. Osvaldo gesticulou para a oficina com orgulho evidente. Aqui é meu reino, 30 anos juntando ferramenta, aprendendo, criando. 30 anos? Comecei quando a Carla era criança. Ela é minha enteada, sabe? Casei com a mãe dela quando ela tinha 8 anos. Menina levada, mas de bom coração. Osvaldo sorriu com carinho paternal. Sempre foi inteligente demais para o próprio bem. Estudou, se formou, conseguiu esse trabalho bom com você, orgulho da família. Ricardo sentiu uma pontada de culpa ao perceber que conhecia Carla há 8 anos e nunca soubera dessa história. Ela falou que você trabalha numa empresa grande, construção civil. Osvaldo comentou enquanto organizava algumas ferramentas na bancada. Deve conhecer bastante de madeira, então. Na verdade, não. Eu trabalho mais com planejamento, escritório. Ricardo se sentiu constrangido pela própria falta de conhecimento prático. Ah, entendi. Você é daqueles que pensa, os outros que fazem. Osvaldo disse sem malícia, mas a observação atingiu em cheio. Bom, hoje você vai ser um dos que fazem. Cadê esse brinquedo? Ricardo tirou o cavalinho do bolso com cuidado. Osvaldo o recebeu como se fosse uma peça rara de museu, girando-o lentamente, examinando cada detalhe. Nossa, que trabalho bonito! Ele sussurrou com admiração genuína. Olha essa crina aqui, cada fio entalhado à mão, e os olhos. Quem fez isso tinha muito amor no coração. Foi o pai de uma menina. Ele está hospitalizado. Entendo. Osvaldo não perguntou detalhes, respeitando a privacidade do assunto. Bom,
Vamos ver o que podemos fazer. A pata quebrou aqui na base, mas o dano não é irreversível. Você quer aprender mesmo ou quer só que eu conserte? Quero aprender. Ótimo! Primeiro, vamos entender a madeira. Osvaldo colocou o cavalinho sobre a bancada e pegou uma lupa de aumento. Isso aqui é pinus, madeira macia, fácil de trabalhar, mas também fácil de quebrar se não souber tratar. Vê essas fibras aqui. Elas contam a história da árvore, onde cresceu, como foi cortada. Durante a hora seguinte, Osvaldo ensinou Ricardo conceitos básicos de marcenaria como se fosse um professor universitário. A diferença entre madeira verde e seca, como identificar o sentido das fibras, por que algumas madeiras racham e outras não. Cada explicação vinha acompanhada de histórias pessoais, móveis que havia restaurado, projetos que deram errado, lições aprendidas através de décadas de prática. Agora, vamos às ferramentas. Osvaldo mostrou uma mesa cheia de instrumentos que pareciam relíquias medievais para Ricardo. Esta aqui é uma goiva para entalhar, essa é uma lima para alisar, e esta belezinha aqui... Ele pegou uma pequena furadeira manual. É uma furadeira de mão, nada de energia elétrica quando você está aprendendo. Tem que sentir a madeira resistir. Por que não usar ferramentas elétricas? Porque aí você não aprende a respeitar a madeira, rapaz. Ferramenta elétrica é pressa, é força bruta. Ferramenta manual é conversa com o material. Você sente quando a madeira quer cooperar e quando ela está resistindo. Osvaldo guiou as mãos de Ricardo pelos primeiros movimentos. Segurar a lima corretamente, aplicar pressão uniforme, manter o ângulo certo. As mãos de Ricardo, acostumadas apenas a apertar mãos e assinar documentos, tremiam ligeiramente com o esforço da coordenação motora fina. Calma, doutor. A madeira não vai a lugar nenhum. Marcenaria é meditação. Você tem que estar presente, focado no aqui e agora. À medida que trabalhavam, Ricardo se deu conta de como aquela atividade era diferente, de tudo que fazia. Não havia reuniões para agendar, telefonemas para retornar, e-mails para responder. Existia apenas ele, a ferramenta, a madeira e o objetivo simples de consertar algo quebrado. Seu Osvaldo, posso fazer uma pergunta? Claro, rapaz. Pergunte à vontade. Como o senhor aprendeu tudo isso? Osvaldo parou o trabalho e se encostou na bancada, com aquele olhar distante de quem está revisitando o passado. Aprendi por necessidade, doutor. Quando casei com a mãe da Carla, ela tinha 3 filhos pequenos e pouco dinheiro. Eu trabalhava como servente de pedreiro, ganhava uma miséria. Os meninos precisavam de cama, mesa, cadeira, e a gente não tinha dinheiro para comprar móvel novo. E aí? Aí eu comecei a catar madeira descartada nas obras, pedi resto de material para os marceneiros. E fui aprendendo na tentativa e erro. Primeiro fiz uma mesa torta que balançava mais que rede. Depois uma cadeira que quebrou na primeira semana. Osvaldo riu da própria memória, mas fui insistindo, perguntando para quem sabia, observando outros profissionais. Aos poucos fui melhorando. E virou profissão? Virou vocação, doutor, tem diferença. Profissão você faz pelo dinheiro. Vocação você faz porque não consegue parar. Ele voltou a examinar a pata quebrada e um cavalinho. Durante a semana eu ainda trabalho como porteiro num prédio comercial no centro, mas nos fins de semana, aqui no quintal, eu me sinto completo. Ricardo processou essas palavras enquanto continuava lixando delicadamente a madeira. Quando foi a última vez que se sentira completo fazendo alguma coisa? Quando foi a última vez que trabalhou em algo por amor, não por obrigação ou ambição? Doutor, posso falar uma coisa? Claro. A Carla fala muito bem do senhor. Diz que você é um patrão justo, que paga em dia, que nunca gritou com ela. Osvaldo escolheu as palavras cuidadosamente. Mas ela também fala que você parece sozinho, que trabalha demais, não tem família, não tem hobbies. A observação pegou Ricardo desprevenido. Ela disse isso?
Ela se preocupa com você, doutor. Diz que em 8 anos nunca viu você feliz de verdade. Sempre sério, sempre preocupado com negócios. Osvaldo aplicou um pouco de cola especial na fenda da madeira. Por isso achei interessante você querer aprender a consertar um brinquedo. Parece que alguma coisa mudou. Ricardo parou de lixar e olhou para suas próprias mãos, agora sujas de serragem, com pequenos arranhões das ferramentas, mas estranhamente satisfeitas. Acho que você tem razão, seu Osvaldo. Alguma coisa mudou mesmo. E foi para melhor? Ricardo pensou em Luísa, em Amélia, na viagem de metrô, na descoberta de um mundo inteiro que existia além de sua bolha de privilégios. Definitivamente para melhor. Enquanto continuavam trabalhando no Cavalinho Trovão, Ricardo se deu conta de que estava aprendendo muito mais que marcenaria. Estava aprendendo paciência, humildade e o valor terapêutico do trabalho manual bem feito. Mas, principalmente, estava aprendendo que, às vezes, consertar as coisas quebradas ao redor era o primeiro passo para consertar as coisas quebradas dentro da gente. Continue 23/02, capítulo 7. O peso das descobertas. Na segunda-feira seguinte, Ricardo chegou ao escritório carregando mais que apenas o Cavalinho Trovão, cuidadosamente consertado em uma pequena caixa de madeira que Osvaldo havia feito especialmente para transportá-lo. Carregava também uma inquietação crescente que o consumia por dentro como ácido silencioso. Carla, preciso que você faça uma pesquisa para mim. Ele disse assim que chegou. Ainda nem havia se sentado na poltrona executiva. Claro, doutor. Que tipo de pesquisa? Quero todos os relatórios de acidentes de trabalho das nossas obras nos últimos 5 anos. E quando digo todos, é todos mesmo. Não importa se foram terceirizadas. Carla piscou algumas vezes, claramente surpresa. Doutor, esses relatórios geralmente ficam com as empreiteiras. A gente só recebe os resumos executivos. Então eu quero que você entre em contato com cada empreiteira e solicite os relatórios completos. Hoje. Posso perguntar por quê? Ricardo hesitou. Como explicar que estava sendo assombrado pela história de João Paulo, o pai de Luísa, sem revelar detalhes pessoais que preferiu manter privados? Responsabilidade social corporativa. Estou pensando em implementar novas políticas de segurança. Entendi. Carla fez anotações rapidamente. Mais alguma coisa? Sim. Quero também um levantamento de todas as famílias afetadas pelos nossos projetos de revitalização urbana nos últimos 3 anos. Para onde foram, que tipo de compensação receberam, situação atual. Agora Carla parou de escrever e o encarou diretamente. Doutor, com todo respeito, isso é um trabalho gigantesco e bem inusitado. Normalmente a gente não acompanha o que acontece com as pessoas depois que elas saem dos terrenos. Exatamente o problema, Carla. Nós tratamos pessoas como obstáculos a serem removidos, não como seres humanos com história e necessidades. O senhor está bem? Porque essa não parece uma conversa típica nossa. Antes que Ricardo pudesse responder, Maurício entrou no escritório sem bater, como sempre fazia. Quando estava agitado. Ricardo, precisamos conversar, agora. Ele olhou para Carla com impaciência. Sozinhos. Carla, pode começar essas pesquisas que eu pedi? Obrigado. Assim que ficaram sozinhos, Maurício fechou a porta e se plantou na frente da mesa de Ricardo como um general prestes a dar uma bronca em soldado insubordinado. Que história é essa de você estar pedindo relatórios de acidente de trabalho? E levantamentos sociais? Os fornecedores estão ligando preocupados, achando que vamos processá-los. Talvez devêssemos mesmo. Ricardo, o que está acontecendo com você? Desde aquela história da semana passada, você está agindo como se tivesse entrado numa seita de ecochatos. Não entrei em seita nenhuma, Maurício. Estou apenas começando a prestar atenção nas consequências dos nossos negócios. Consequências?
As únicas consequências que importam são os lucros dos acionistas e o crescimento da empresa. O resto é problema da sociedade. Ricardo se levantou e caminhou até a janela panorâmica. Lá embaixo, a cidade fervilhava, milhões de pessoas vivendo suas vidas, muitas delas diretamente impactadas pelas decisões que ele tomava naquele escritório de vidro e mogno. Sabe, Maurício, eu passei a vida inteira achando que os problemas sociais eram responsabilidade do governo, das ONGs, de qualquer um menos. Nossa, mas sabe o que descobri? Nós somos parte do problema. Claro que somos. E daí? É assim que o capitalismo funciona, Ricardo. Uns ganham, outros perdem. Não foi você que inventou as regras do jogo. Não, mas eu posso escolher como jogar. Maurício se aproximou, baixando a voz, como quem tenta convencer um amigo a não fazer uma besteira. Ricardo, você está passando por uma crise existencial. Entendo isso. Acontece com todo homem bem-sucedido na meia-idade. Mas não deixa essa crise destruir tudo que a gente construiu. E se o que a gente construiu não vale a pena ser preservado, não vale a pena? Maurício gesticulou para o escritório luxuoso, para a vista privilegiada, para os símbolos de status que os cercavam. A gente construiu um império, Ricardo. Somos respeitados, admirados, invejados. Temos poder, influência, dinheiro suficiente para comprar qualquer coisa que quisermos. Menos a capacidade de dormir em paz. Você está dormindo mal? Ricardo pensou nas últimas noites, onde imagens de Luísa, de Amélia, da casa simples no Capão Redondo, se misturavam com lembranças de famílias despejadas, operários machucados, comunidades destruídas em nome do progresso que ele ajudava a impor. Estou dormindo horrível, Maurício. Então compra um remédio. Melhor, faz uma terapia, vai para um spa. Mas não destrói a empresa por causa de insônia. Naquele momento, Carla bateu na porta. Doutor Ricardo, desculpa interromper, mas chegaram os primeiros relatórios que o senhor pediu. Pode entrar, Carla. Ela entrou carregando uma pasta grossa de documentos com expressão visivelmente perturbada. Doutor, eu acho que o senhor deveria ver isso. Ela colocou a pasta sobre a mesa, aberta numa página específica. Este relatório é da obra do complexo residencial Vila Esperança, entregue ano passado. Ricardo se aproximou e começou a ler. O que viu o fez sentar pesadamente na poltrona. 13 acidentes de trabalho em 6 meses de obra, 2 deles graves, com sequelas permanentes. Ele leu em voz alta. Um trabalhador de 23 anos perdeu 2 dedos da mão direita numa serra mal calibrada. Outro, de 41 anos, teve traumatismo craniano após queda de andaime sem proteção adequada. E qual é o problema? Maurício perguntou com impaciência. Acidentes acontecem, por isso existe seguro. O problema, Maurício, é que esses acidentes eram evitáveis. Carla interveio, apontando para outro parágrafo do relatório. O relatório técnico diz claramente que a empresa responsável estava operando com equipamentos inadequados e sem treinamento suficiente para os operários. E por que você aceitou essa empresa? Ricardo perguntou para Maurício. Porque ela deu o menor preço? Óbvio. Maurício respondeu como se a pergunta fosse idiota. A margem de lucro da obra aumentou em 22% por causa dessa economia. 22%. Ricardo repetiu lentamente. 2 homens mutilados para aumentar nossa margem de lucro em 22%. Ricardo, não dramatiza. Eles receberam indenização. Quanto? Maurício consultou seus próprios documentos. 15 mil reais para o que perdeu os dedos. 30 mil para o traumatismo craniano. 15 mil reais. Ricardo se levantou novamente, caminhando pela sala como animal enjaulado. Um homem de 23 anos perde 2 dedos e recebe 15 mil reais. Sabe quanto eu gastei na reforma do meu banheiro mês passado? 80 mil. E daí? Você pode gastar seu dinheiro como quiser. Não é essa a questão, Maurício.
A voz de Ricardo saiu mais alta que o pretendido. A questão é que a gente enriquece destruindo vidas e ainda dorme tranquilo, achando que não temos nada a ver com isso. Carla observava o confronto em silêncio, mas Ricardo podia ver que ela estava visivelmente emocionada. Carla, você conhece casos parecidos? Ela hesitou por um momento, olhando entre Ricardo e Maurício. Doutor, meu irmão trabalhou numa obra da gente há 3 anos. Ele... Carla, você não precisa falar sobre isso. Maurício interrompeu com um tom de ameaça mal disfarçada. Deixa ela falar, Maurício. Meu irmão Fábio trabalhou na demolição dos casarões da Rua Augusta para construir o shopping center. Ele caiu de uma escada mal fixada e machucou a coluna. Ficou afastado 6 meses, recebeu R$ 2.000 de indenização e nunca mais conseguiu trabalhar na construção civil. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por que você nunca me contou isso? Ricardo perguntou. Porque eu precisava do emprego, doutor. E por quê? Porque eu achava que o senhor não se importaria mesmo. A frase atingiu Ricardo como um soco no estômago. Durante 8 anos, Carla havia trabalhado para ele, sabendo que a empresa havia destruído a vida do próprio irmão. E ela estava certa, ele não teria se importado. Carla, eu sinto muito. O senhor não sabia, doutor. Ninguém da diretoria sabia. Vocês só veem os números finais. Exatamente. Maurício se levantou, irritado. É exatamente por isso que existe terceirização. Para a gente não ter que lidar com esses dramas humanos. Ricardo olhou para Maurício como se estivesse vendo um estranho. Dramas humanos? É assim que você chama a vida das pessoas? Ricardo, para de ser ingênuo. A gente não é ONG, a gente é empresa. Nossa responsabilidade é com os acionistas. Ponto final. Naquele momento, Ricardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Carla, cancela todas as minhas reuniões de hoje e agenda uma reunião de emergência com todos os sócios para amanhã de manhã. Para quê? Maurício perguntou desconfiado. Para discutirmos mudanças estruturais na empresa. A partir de agora, vamos implementar novos protocolos de segurança do trabalho e responsabilidade social. Ricardo, isso vai custar uma fortuna. Então que custe. Ricardo pegou o cavalinho trovão da caixa e o colocou sobre a mesa, entre os relatórios de acidentes. Algumas coisas são mais importantes que dinheiro. Maurício olhou para o brinquedo de madeira como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ricardo, por favor me diz que você não vai destruir nossa empresa por causa de um cavalinho de pau. Não, Maurício, eu vou salvar nossa empresa por causa do que esse cavalinho representa. E pela primeira vez na vida, Ricardo Mendonça Santos se sentiu verdadeiramente no controle. Não apenas dos negócios, mas do próprio destino moral. Continue. 23/04. Capítulo 8. A reunião que mudou tudo. A sala de reuniões do 23º andar nunca havia sido palco de uma tensão tão palpável. Às 9 da manhã de terça-feira, os 5 sócios principais da Santos em Associados estavam reunidos ao redor da mesa de vidro temperado, mas o clima estava longe da cordialidade habitual dos encontros de diretoria. Ricardo havia chegado mais cedo e reorganizado completamente o setup da reunião. No lugar das tradicionais apresentações em PowerPoint, com gráficos de crescimento e projeções de lucro, a mesa estava coberta com dossiês impressos, relatórios de acidentes, fotografias de famílias desalojadas, depoimentos de trabalhadores feridos, levantamentos sociais que Carla havia trabalhado toda a noite para compilar. Maurício Silveira ocupava sua cadeira habitual à direita de Ricardo, mas sua postura corporal gritava desconforto. Do outro lado, Henrique Albuquerque, 52 anos, especialista em finanças e o mais conservador do grupo, folheava os documentos com crescente irritação. Roberto Costa, responsável pelas relações governamentais e conhecido por seus contatos políticos questionáveis, nem havia tocado nos papéis.
e Antônio Mendes, o mais novo do grupo aos 38 anos, herdeiro de uma família tradicional da construção civil, observava tudo com o ar superior de quem considera aquela reunião uma perda de tempo. Bom dia, pessoal, Ricardo começou, dispensando as formalidades habituais. Obrigado por vir. Sei que vocês devem estar se perguntando por que convoquei esta reunião de emergência. Estamos mesmo. Henrique não tentou disfarçar a impaciência. Ricardo, tenho 3 reuniões importantes hoje, incluindo uma com o pessoal do BNDES. Espero que seja algo realmente urgente. É urgente sim, Henrique. Talvez a coisa mais urgente que já discutimos nesta sala. Ricardo se levantou e caminhou até a parede onde havia mandado Carla instalar um mapeamento visual de todos os empreendimentos da empresa dos últimos 5 anos. Pontos vermelhos marcavam acidentes de trabalho graves. Pontos azuis indicavam comunidades removidas. Pontos amarelos representavam processos judiciais em andamento. Nos últimos 5 anos, nossos empreendimentos resultaram em 247 acidentes de trabalho documentados. Destes, 31 foram graves com sequelas permanentes. Removemos direta ou indiretamente 3.847 famílias de suas residências e temos 127 processos judiciais ativos relacionados a questões trabalhistas e sociais. O silêncio na sala era denso como névoa. E daí, Roberto foi o primeiro a falar, com desinteresse calculado. Esses números são normais para uma empresa do nosso porte, até baixos, considerando o volume de obras. Normal? Ricardo se virou para encará-lo. Roberto, você acha normal que 31 pessoas tenham suas vidas permanentemente alteradas para que a gente tenha margem de lucro maior? Ricardo, essa conversa está parecendo papo de sindicalista. Antônio interveio com desdém. A gente não força ninguém a trabalhar conosco. Eles escolhem aceitar os riscos. Escolhem. Ricardo pegou um dos dossiês e abriu numa página específica. Luiz Fernando da Silva, 28 anos, 2 filhos pequenos, perdeu a perna direita numa obra nossa em Guarulhos. Sabe qual era a escolha dele, Antônio? Trabalhar sem os equipamentos adequados que a empreiteira deveria fornecer, ou ficar desempregado e ver os filhos passando fome. Isso não é problema nosso, Ricardo. Maurício se mexeu desconfortavelmente na cadeira. A gente contrata empreiteiras justamente para se responsabilizar por essas questões. Maurício, você realmente acredita que a gente pode terceirizar nossa responsabilidade moral? Responsabilidade moral. Henrique riu, mas era um riso nervoso. Ricardo, a gente tem responsabilidade com os acionistas, com os investidores, com o crescimento da empresa. Moral é questão pessoal. Cada um resolve a sua. Sabe qual é o problema dessa lógica, Henrique? Ricardo voltou para sua cadeira, mas não se sentou. É que quando a gente terceiriza a responsabilidade moral, a gente também terceiriza a nossa humanidade. Pelo amor de Deus, Antônio bateu a mão na mesa. Ricardo, você virou padre? Que história é essa de humanidade? A gente é empresário, não assistente social. Por que não podemos ser os dois? A pergunta ecoou na sala como desafio. Por que ser assistente social não dá lucro? Roberto explodiu. Ricardo, você perdeu o juízo? A gente construiu um império pensando em eficiência e resultados. Se a gente começar a se preocupar com cada pedreiro que tropica na obra, a gente faliu em 6 meses. Roberto, vou te mostrar uma coisa. Ricardo pegou uma calculadora e começou a fazer contas na lousa branca. No ano passado, nosso lucro líquido foi de 127 milhões de reais. Se a gente investir 2% desse valor em melhorias de segurança e programas sociais, estamos falando de 2,5 milhões. Dividido por 15 obras ativas, são 177 mil reais por projeto. E daí? Henrique perguntou. E daí que 177 mil reais por obra poderia garantir equipamentos adequados, treinamento real dos trabalhadores e assistência médica decente para acidentes.
Ricardo se virou para encarar os sócios. A gente deixa pessoas se mutilarem para economizar uma quantia que representa menos que meu bônus anual. Maurício se levantou, claramente irritado. Ricardo, você está romantizando a situação. A construção civil sempre foi um negócio perigoso. Não foi a gente que inventou isso, mas a gente pode ajudar a mudar isso. Por quê? Qual é o nosso incentivo para mudar um sistema que nos beneficia? A pergunta de Maurício ficou suspensa no ar como acusação. O incentivo, Maurício, é que talvez assim a gente consiga se olhar no espelho sem nojo. Eu me olho no espelho com muito orgulho. Obrigado, Antônio rebateu. Orgulho de ter construído uma empresa sólida, de dar emprego para centenas de pessoas, de contribuir para o crescimento econômico do país. Antônio, você quer saber de uma história? Ricardo abriu outro dossiê. Maria Conceição dos Santos, 67 anos. Morou a vida inteira numa casinha na Vila Madalena que herdou da mãe. Trabalhava como costureira. Criou 4 filhos sozinha naquela casa. Quando compramos o terreno para fazer o residencial, ela foi removida. Recebeu uma indenização de R$ 85 mil por uma casa onde viveu 40 anos. Ela foi bem indenizada segundo as regras de mercado, Roberto argumentou. Sabe onde ela mora agora, Roberto? Numa kitnet de 30 metros quadrados em Cidade Tiradentes, a 2 horas de distância de tudo que conhecia. A indenização durou 8 meses. Hoje ela depende da ajuda dos filhos para sobreviver. E qual é exatamente o nosso problema nisso? Henrique perguntou com frieza crescente. A gente seguiu todos os protocolos legais. O problema, Henrique, é que legal nem sempre é ético. Naquele momento a porta da sala se abriu e Carla entrou carregando uma bandeja com café. Mas em vez de servir e sair silenciosamente como sempre fazia, ela ficou parada na entrada, olhando para os documentos espalhados na mesa. Carla! Ricardo notou sua expressão. Doutor, desculpa interromper, mas posso falar uma coisa? Os 5 homens se viraram para ela. Carla Nascimento, que durante 8 anos havia sido apenas uma função eficiente e invisível, de repente se tornara o centro das atenções. Claro, Carla, pode falar. Eu conheço a Dona Maria Conceição. O silêncio que se seguiu foi total. Como assim? Ricardo perguntou suavemente. Ela é vizinha da minha tia em Cidade Tiradentes. Eu a vejo no mercado às vezes. Carla colocou a bandeja sobre uma mesa auxiliar, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Ela chora toda vez que fala da casa antiga. Diz que perdeu mais que a casa, perdeu a história da família. Carla, você não precisa... Maurício começou, mas ela o interrompeu. Com licença, doutor Maurício, mas eu preciso falar sim. Durante 8 anos eu trabalho nesta empresa sabendo que vocês tomam decisões que afetam pessoas como a minha família, meus vizinhos, meus amigos. E vocês tomam essas decisões como se estivessem movendo peças num jogo. A tensão na sala se intensificou. Mas não são peças, Carla continuou, ganhando coragem. São pessoas. Pessoas que trabalham 16 horas por dia para pagar aluguel, que criam filhos em casas pequenas, mas cheias de amor, que sonham com um futuro melhor para os filhos. Carla, Henrique tentou interromper. O meu irmão, que ficou com a coluna machucada numa obra de vocês, ele não consegue mais trabalhar na construção civil. Sabe o que ele faz agora? Vende bala no sinal. Um homem de 35 anos, pai de 2 filhos, vendendo bala no sinal porque vocês acharam que equipamento de segurança era gasto desnecessário. O impacto das palavras de Carla foi devastador. Ricardo observou os rostos dos sócios. Havia desconforto, constrangimento, mas também defensividade crescente. Carla, a gente sente muito pelo seu irmão, Roberto disse com um tom condescendente. Mas acidentes acontecem em qualquer lugar de trabalho. Acontecem, Dr. Roberto, mas não precisam acontecer com tanta frequência.
Carla se dirigiu à mesa e pegou um dos relatórios. Este aqui é da obra onde meu irmão se acidentou. O relatório técnico diz que a escada não estava fixada adequadamente e que não tinha sinalização de segurança. O inspetor recomendou paralisação da obra até correção dos problemas. E aí? Antônio perguntou. E aí que a obra não foi paralisada. O inspetor foi substituído e os trabalhos continuaram. Uma semana depois meu irmão caiu. Ricardo sentiu algo se contrair no peito. Ele se lembrava vagamente daquela obra. Havia pressão para entregar dentro do prazo porque tinham prometido aos compradores. Carla, eu não sabia desses detalhes. Eu sei que não sabia, Dr. Ricardo. Vocês nunca souberam porque nunca perguntaram. Mas agora vocês estão perguntando. E eu estou respondendo. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Uma última coisa, doutores. Vocês falam muito em lucro, em crescimento, em sucesso empresarial. Mas sucesso para quem? Porque as pessoas que realmente constroem os prédios de vocês, que limpam os escritórios de vocês, que cuidam das famílias de vocês, essas pessoas continuam pobres, continuam vulneráveis, continuam invisíveis. E saiu, deixando atrás de si um silêncio que pesava toneladas. Ricardo olhou para os 4 sócios e viu algo que nunca havia notado antes. O vazio em seus olhos, a frieza emocional que havia se tornado segunda natureza, a incapacidade de ver além dos números nas planilhas. Era como se estivesse vendo a si próprio de algumas semanas atrás. Bem, ele voltou para sua cadeira. Alguém tem alguma coisa para dizer? Continue, 2305. Capítulo 9. O confronto final. A sala de reuniões permaneceu, em silêncio absoluto por quase 2 minutos depois da saída de Carla. O único som era o murmúrio distante do trânsito da Faria Lima, 23 andares abaixo, e o leve zumbido do ar-condicionado que mantinha aquele ambiente corporativo isolado do mundo real. Henrique foi o primeiro a quebrar o silêncio, sua voz carregada de uma frieza calculada que Ricardo conhecia bem. Bom, Ricardo, muito emocionante o discurso da sua secretária. Ele se recostou na cadeira, entrelaçando os dedos sobre a mesa. Mas agora vamos falar sério. Que exatamente você está propondo? Estou propondo que a gente mude completamente nossa forma de operar. Ricardo se levantou novamente, caminhando até a parede onde estava o mapeamento dos empreendimentos. Implementação imediata de protocolos rígidos de segurança em todas as obras, contratação direta dos trabalhadores, eliminando as terceirizações predatórias, criação de um fundo de assistência para famílias afetadas por nossos projetos. E quanto isso vai custar? Roberto perguntou, já calculando mentalmente os números. Entre 15% a 20% da margem de lucro atual. A reação foi imediata. Maurício bateu com a palma da mão na mesa, Henrique soltou um palavrão baixo, Antônio balançou a cabeça negativamente e Roberto riu com sarcasmo. 15% a 20%? Maurício se levantou, vermelho de indignação. Ricardo, você está falando de milhões de reais por ano. Isso vai destruir nossa competitividade no mercado. Maurício, nós faturamos 340 milhões no ano passado. Mesmo com essa redução, ainda teríamos uma margem de lucro de 35%. Isso é muito dinheiro. Não é questão de quanto é. Henrique interveio. É questão de precedente. Se a gente começar a operar com padrões morais em vez de padrões de mercado, a gente sai do jogo. Talvez seja a hora de mudar as regras do jogo. Pelo amor de Deus! Antônio explodiu. Ricardo, você está soando como ativista de ONG. Nós somos empresários, não missionários. Nossa responsabilidade é maximizar o retorno dos investimentos. Ponto final. Antônio, deixa eu te fazer uma pergunta. Ricardo se sentou novamente, mas manteve o olhar firme. Qual foi a última vez que você se sentiu orgulhoso de verdade do que fazemos? Como assim?
Estou perguntando quando foi a última vez que você voltou para casa e se sentiu bem com o trabalho que fez durante o dia. Não financeiramente bem, mas moralmente bem. Antônio hesitou, claramente desconfortável com a pergunta. Eu me sinto bem todos os dias. A gente constrói cidades, gera empregos, move a economia. Clichês, Antônio. Estou falando de orgulho real, do tipo que você sente quando olha no espelho antes de dormir. Que conversa esquisita é essa? Roberto resmungou. A gente não é adolescente questionando o sentido da vida. Talvez devêssemos ser. Ricardo se recostou na cadeira. Vocês sabem o que me fez questionar tudo isso? Uma menina de 7 anos com um brinquedo quebrado. Ele tirou o cavalinho trovão do bolso da jaqueta e o colocou sobre a mesa, entre os relatórios de acidentes. A pequena figura de madeira parecia ridiculamente frágil naquele ambiente corporativo, agressivo. Essa menina se aproximou de mim na Faria Lima, semana passada, e pediu para consertar o brinquedo que o pai fez para ela. O pai que está em coma há 8 meses porque caiu de um andaime numa obra. Obra de uma empresa que provavelmente tem o mesmo padrão de segurança das nossas terceirizadas. Ricardo... Maurício começou com um tom condescendente. Deixa eu terminar, Maurício. Ricardo pegou o cavalinho e o girou lentamente entre os dedos. Quando olhei para aquela menina, sabe o que vi? Vi todos os filhos de todos os trabalhadores que se machucaram nas nossas obras. Vi todas as famílias que removemos para construir nossos empreendimentos. Vi todas as consequências humanas das nossas decisões empresariais. E aí você virou santo? Henrique perguntou com ironia. Não, Henrique. Aí eu virei gente. O silêncio voltou a dominar a sala. Olha! Roberto se inclinou para a frente, assumindo o tom de quem vai tentar ser razoável. Ricardo, a gente entende que você está passando por um momento filosófico, mas você não pode permitir que questões pessoais afetem decisões empresariais. Questões pessoais? Ricardo riu, mas era um riso amargo. Roberto, você acha que responsabilidade social é questão pessoal? Acho que consciência é questão pessoal. E consciência não paga conta. Sabe o que é interessante? Ricardo se levantou novamente, caminhando lentamente ao redor da mesa. Vocês falam como se a gente fosse vítimas do sistema. Como se a gente não tivesse escolha a não ser operar de forma predatória. É verdade, Maurício assentiu. Se a gente não operar assim, outros operam. A competição no mercado é selvagem. E se a gente fosse pioneiros em operar diferente? E se a gente provasse que é possível ser rentável e ético ao mesmo tempo? Seria um experimento caro demais. Henrique balançou a cabeça. E nossos concorrentes iriam adorar nossa benevolência, porque enquanto a gente gasta dinheiro extra com mordomias sociais, eles ganham todos os contratos. Henrique, me responde uma coisa. Quanto você acha que vale sua reputação? Como assim? Estou perguntando quanto vale para você poder dizer com orgulho o que faz para viver. Quanto vale não ter que inventar eufemismos quando alguém pergunta sobre seu trabalho? Eu tenho orgulho do meu trabalho. Tem mesmo? Então conta para seus filhos os detalhes dos nossos empreendimentos. Conta para eles sobre os trabalhadores que se machucam, sobre as famílias que removemos. Vê se você consegue manter o orgulho quando vir a reação deles. A provocação atingiu em cheio. Henrique tinha 2 filhos adolescentes que estudavam em escola particular internacional e eram constantemente expostos a discussões sobre responsabilidade social e sustentabilidade. Isso é chantagem emocional, Ricardo. Não, Henrique, isso é honestidade intelectual. Antônio, que havia ficado quieto durante a troca, finalmente se manifestou. Ricardo, vou ser direto com você. Se você insistir nessa mudança de rumo, eu saio da sociedade. Eu também. Roberto assentiu imediatamente. E eu? Henrique completou.
Maurício ficou em silêncio por alguns segundos, claramente dividido entre a lealdade ao amigo de décadas e a proteção de seus interesses financeiros. Ricardo, ele começou lentamente. Você está me colocando numa posição impossível. Maurício, estou oferecendo uma oportunidade de a gente construir algo melhor, ou de destruir tudo que construímos até agora. Se o que construímos até agora só se sustenta na exploração e no sofrimento alheio, então talvez devesse ser destruído mesmo. A frase ecoou na sala como uma declaração de guerra. Tá bom, Ricardo. Antônio se levantou pegando sua pasta executiva. Você fez sua escolha, a gente fez a nossa. Vamos procurar nossos advogados para tratar da saída da sociedade. Antônio, espera. Ricardo tentou uma última cartada. Vocês têm certeza de que querem continuar operando como sempre, mesmo sabendo de tudo que sabem agora? Ricardo. Roberto também se levantou. O que a gente sabe é que negócios são negócios e sentimentalismo quebra empresa. E se quebrar mesmo? E se nossa empresa quebrar tentando fazer a coisa certa? Pelo menos a gente quebra com dignidade. Dignidade não paga hipoteca, Ricardo. Henrique foi o último a se levantar. Nem pensão dos filhos, nem plano de saúde, nem aposentadoria. Os três se dirigiram à porta, mas pararam quando Maurício permaneceu sentado. Maurício, Antônio chamou. Vocês vão em frente, eu preciso pensar. Depois que os outros três saíram, Ricardo e Maurício ficaram sozinhos na sala de reuniões. O mapeamento na parede, os relatórios espalhados na mesa, o cavalinho trovão, tudo permanecia ali como evidência de uma transformação irreversível. Maurício, a gente é amigo há 20 anos. Ricardo voltou para sua cadeira. Me ajuda a entender como chegamos ao ponto de achar normal que pessoas se mutilem para que a gente tenha lucro maior. Maurício ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela para a cidade que ajudara a construir. Sabe, Ricardo, eu acho que a gente foi virando essa coisa aos poucos. Primeira vez que soubemos de um acidente numa obra, ficamos mal. Segunda vez, já ficamos um pouco menos mal. 10ª vez, virou estatística. 100ª vez, virou custo operacional. E agora? Agora eu não sei mais, Ricardo. Depois de ouvir a Carla hoje, depois de ver esses relatórios, eu não sei se consigo continuar fingindo que não vejo. Então, fica comigo. Vamos tentar construir algo diferente. E se der errado? E se a gente quebrar? Aí a gente quebra tentando ser decente. Maurício sorriu pela primeira vez em toda a reunião. Você está louco, Ricardo. Completamente louco. Tá bom, eu fico. Mas só porque depois de 20 anos de amizade, eu tenho curiosidade para ver no que vai dar essa sua loucura. Ricardo se levantou e estendeu a mão para Maurício, que a apertou firmemente. Bem-vindo à nova Santos em Associados, ou ao que sobrar dela. Enquanto organizavam os documentos da mesa, Ricardo se deu conta de que estava prestes a embarcar na maior transformação de sua vida. Não sabia se daria certo, não sabia se conseguiriam manter a empresa funcionando, não sabia se conseguiriam competir no mercado, operando com padrões éticos. Mas pela primeira vez em décadas, sabia que estava fazendo a coisa certa. E isso, descobriu, valia mais que todas as margens de lucro do mundo. Continue 23/7. Capítulo 10. O brinquedo que consertou. Muito mais que uma pata quebrada. 6 meses depois da reunião que mudara tudo, Ricardo estacionou seu carro, agora um Honda Civic híbrido ao invés do Porsche, na mesma rua do Capão Redondo onde tudo havia começado. Era uma tarde de sábado de junho, e o céu paulistano estava limpo pela primeira vez em semanas, como se a própria cidade estivesse celebrando. Caminhando em direção à casa, rosa claro de Amélia, Ricardo carregava mais que apenas o cavalinho trovão, completamente restaurado, em sua caixa especial. Carregava 6 meses de transformações profundas.
algumas vitórias inesperadas, algumas derrotas dolorosas e uma certeza absoluta de que havia tomado as decisões certas. A Santos e Associados havia sobrevivido ao êxodo dos 3 sócios. Não apenas sobrevivido, prospera de forma que Ricardo jamais imaginara possível. A implementação dos novos protocolos de segurança havia eliminado completamente os acidentes graves nas obras. O programa de contratação direta dos trabalhadores havia criado uma lealdade e produtividade que nenhum consultor empresarial conseguira explicar teoricamente. E o Fundo de Assistência às Famílias Afetadas havia se tornado o primeiro projeto de responsabilidade social corporativa genuína do setor. Seu Ricardo, a voz alegre de Luísa ecoou da calçada antes mesmo que ele chegasse ao portão. Ela correu ao seu encontro, mas não era mais a mesma menina de 6 meses atrás. Estava visivelmente mais alta, o uniforme escolar era novo e de melhor qualidade, e havia uma confiança em seus movimentos que não existia antes. Lu, como você está? Estou ótima. Vovó Amélia disse que você ia trazer uma surpresa hoje. Ela bateu palmas de ansiedade. É o trovão? Você conseguiu consertar? Consegui sim, mas antes disso eu tenho uma notícia para você. Que notícia? Ricardo se ajoelhou na altura dela, um gesto que havia se tornado natural nos últimos meses. Seu pai acordou, Lu. O silêncio que se seguiu foi total. Luísa piscou várias vezes, como se tentasse processar a informação. Papai acordou? De verdade? De verdade. Ele está no hospital fazendo fisioterapia. Vai demorar alguns meses para se recuperar completamente. Mas os médicos dizem que ele vai ficar bem. Luísa começou a chorar, não de tristeza, mas de uma alegria tão pura que fez Ricardo se emocionar também. Ela se jogou em seus braços com tanta força que quase o derrubou. Vovó! Vovó Amélia! O papai acordou! Ela gritou em direção à casa. Amélia apareceu na porta, secando as mãos num pano de prato, com aquele sorriso que Ricardo aprendera a valorizar mais que qualquer contrato milionário. Oi, seu Ricardo. Entre, entre. Estava esperando você. A casa estava diferente, não na estrutura, que continuava a mesma, mas no ambiente. Havia flores frescas nos vasos, o cheiro de bolo caseiro vinha da cozinha e fotografias novas decoravam as paredes, incluindo uma de Ricardo ajudando Luísa, com a lição de matemática numa de suas visitas semanais. Dona Amélia, a senhora já sabia sobre o João Paulo? Soube ontem à noite. A assistente social do hospital ligou. Ela se sentou no sofá, puxando Luísa para o colo. Não consegui dormir direito de tanta alegria. E como ele está? Confuso ainda, com dificuldade para falar, mas reconheceu a Luísa na hora que ela entrou no quarto. Amélia beijou o topo da cabeça da neta. Os médicos disseram que a recuperação vai ser lenta, mas que ele tem chances de voltar ao normal. Dona Amélia, eu preciso conversar com a senhora sobre isso. Sobre o quê? Sobre o tratamento dele. Eu quero custear toda a fisioterapia, os medicamentos, tudo que for necessário para a recuperação completa. Amélia o estudou com aquele olhar penetrante que ele conhecia bem. Por que, seu Ricardo? Porque eu descobri que a empresa responsável pelo acidente dele prestava serviços para nós. Indiretamente, eu tenho responsabilidade pelo que aconteceu. Seu Ricardo, Amélia suspirou profundamente. O senhor não é responsável por todos os problemas do mundo. Não por todos, mas por alguns, sim. Naquele momento, a porta se abriu e Carla entrou carregando uma sacola de supermercado. Nos últimos meses, ela havia se tornado mais que assistente pessoal. Era confidente, conselheira e amiga. Também havia sido promovida a diretora de responsabilidade social da empresa, com salário triplicado e autonomia para tomar decisões importantes. Oi, doutor. Oi, dona Amélia. Oi, princesa Luísa. Carla cumprimentou a todos com naturalidade. Trouxe os ingredientes para a festa de hoje.
Que festa? Ricardo perguntou curioso. A festa de inauguração da oficina comunitária. Amélia explicou com orgulho. Lembra que o senhor sugeriu usar o galpão abandonado ali da esquina para ensinar marcenaria para os jovens do bairro? Ricardo se lembrava. Era um dos projetos do Fundo de Assistência, transformar espaços abandonados em centros de capacitação profissional para a comunidade. Seu Osvaldo vai ser o instrutor principal, Carla acrescentou. Ele está tão animado que não dormiu direito a semana inteira. E tem mais. Luísa puxou Ricardo pela mão em direção ao canto da sala onde ficava a máquina de costura de Amélia. Vovó vai ensinar costura para as mães da vizinhança e eu vou ser a assistente dela. A máquina Singer antiga havia ganhado companhia. 3 máquinas novas, modernas, mas não extravagantes, estavam arrumadas numa bancada improvisada. Tecidos coloridos e linhas, de várias cores organizadas em caixas transparentes, criavam um pequeno ateliê doméstico. Dona Amélia, isso aqui está lindo. O senhor que deu essa oportunidade, seu Ricardo. Agora eu posso ensinar outras mulheres a ter uma profissão, a serem independentes. Ela acariciou uma das máquinas novas com carinho. E a Luísa está aprendendo rápido. Ontem ela fez uma almofada sozinha. Quer ver? Luísa correu até um armário e voltou com uma pequena almofada quadrada, costurada com tecido florido e enchimento um pouco irregular, mas feita com amor evidente. Está linda, Lu. Você tem talento. A vovó disse que se eu continuar treinando, posso fazer roupas de verdade quando crescer. Pode sim, e pode também estudar design de moda, se quiser, ou qualquer outra coisa. Naquele momento, vozes animadas ecoaram da rua. Pela janela, Ricardo viu um grupo de pessoas se aproximando. Homens e mulheres de várias idades, muitos carregando ferramentas, outros trazendo comida para a confraternização. A turma chegou! Amélia se levantou animada. Vamos, seu Ricardo. O senhor vai conhecer os vizinhos. Durante as 2 horas seguintes, Ricardo viveu uma das experiências mais enriquecedoras de sua vida. Conheceu seu José, o eletricista aposentado que havia se oferecido para ensinar instalações básicas aos jovens. Dona Maria, a cabeleireira que queria aprender costura para diversificar a renda. Fabinho, de 17 anos, que havia abandonado a escola, mas demonstrava habilidade excepcional com madeira. Doutor Ricardo. Seu Osvaldo apareceu carregando uma pequena mesa de centro que havia terminado naquela manhã. Olha só, fiz isso pensando no senhor. Lembra das técnicas que te ensinei? Ricardo examinou a peça. Madeira de demolição recuperada, acabamento impecável, design simples mas elegante. Era mais bonita que muitos móveis caros que tinha em casa. Está perfeita, seu Osvaldo. Quanto você quer por ela? Não, doutor. É presente. Para agradecer por ter tornado tudo isso possível. Seu Osvaldo, eu não posso aceitar. Pode sim. Presente não se recusa. O marceneiro sorriu. Além do mais, essa mesa tem história especial. Que história? Fiz com madeira que sobrou da restauração de uma casa do centro histórico. Casa que ia ser demolida para virar prédio comercial, mas que acabou sendo preservada. E o que isso tem a ver comigo? Foi a primeira obra da Nova Santos em Associados, onde vocês decidiram preservar em vez de demolir. A madeira que ia para o lixo virou móvel. Ricardo ficou emocionado. Nos últimos meses, a Parisi, empresa havia mudado completamente de direcionamento. Em vez de apenas construir prédios novos, haviam se especializado em revitalização urbana sustentável, restaurando construções históricas, criando espaços comunitários, desenvolvendo projetos habitacionais que respeitavam as comunidades existentes. Falando nisso, doutor, Carla se aproximou. Chegaram os resultados da avaliação do projeto piloto da Vila Madalena. Ricardo e Maurício haviam transformado o que seria um complexo residencial de luxo num projeto misto.
habitação social para as famílias originais da região, comércio local e algumas unidades de mercado para garantir viabilidade financeira. E aí, como foram os números? Margem de lucro de 28%, prazo de entrega cumprido, 0 acidentes de trabalho e o mais importante, ela sorriu, satisfação de 94% entre os moradores originais que permaneceram na região. Ou seja, doutor, que é possível fazer negócio bom sendo gente boa. Enquanto a festa continuava ao redor, Ricardo se sentou num banquinho baixo e finalmente tirou o cavalinho trovão de sua caixa. 6 meses de trabalho, não apenas seu, mas de Osvaldo, de alguns marceneiros profissionais e até de Luísa, que havia ajudado a escolher as cores da pintura. O brinquedo estava irreconhecível. A pata quebrada havia sido consertada com uma técnica de encaixe japonesa que tornava a junção ainda mais forte que a madeira original. As cores haviam sido retocadas com tintas especiais que não desbotariam. Uma nova sela de couro legítimo havia substituído a original, desgastada pelo tempo. E no peito do cavalo, uma pequena placa dourada trazia a inscrição: Trovão, o cavalo que mudou uma vida. Nossa! Luísa ofegou quando viu o brinquedo restaurado. Ele está lindo demais. Está mesmo. Ricardo colocou o cavalinho nas mãos dela. E sabe o que descobri consertando ele? O quê? Descobri que às vezes, quando a gente se dedica a consertar as coisas quebradas dos outros, acaba consertando as coisas quebradas dentro da gente também. Luísa o abraçou forte, segurando o trovão como tesouro. Seu Ricardo, obrigada por ter consertado meu brinquedo e obrigada por ter consertado minha família também. Naquela tarde ensolarada de sábado, no quintal de uma casa simples no Capão Redondo, cercado por pessoas que haviam se tornado sua verdadeira família, Ricardo Mendonça Santos compreendeu que havia encontrado algo que nenhum sucesso empresarial jamais lhe dera: propósito. O cavalinho trovão galopava novamente nas mãos de uma menina que agora tinha pai presente, avó realizada profissionalmente, e futuro, cheio de possibilidades. E o homem que um dia fora apenas um empresário frio e calculista havia se transformado em alguém que conseguia dormir em paz todas as noites, sabendo que seu trabalho construía em vez de destruir. Às vezes, descobriu Ricardo, consertar um brinquedo quebrado é a primeira passo para consertar o mundo. E tudo começa quando decidimos parar de passar apressados pela vida e prestar atenção nas vozinhas que pedem ajuda nas calçadas das nossas existências. Quando o sol se pôs sobre São Paulo naquela tarde, pintando o céu de cores douradas que se refletiam nas janelas dos arranha-céus distantes, Ricardo sabia que havia encontrado sua verdadeira riqueza. Não estava nas contas bancárias ou nos empreendimentos milionários, mas nos sorrisos genuínos, nos abraços apertados e na certeza de que cada dia poderia ser usado para tornar o mundo um pouquinho melhor. O cavalinho trovão havia cumprido sua missão. Não apenas voltou a galopar, mas ensinou a um homem perdido como encontrar o caminho de volta para casa. Uma casa que não se construía com tijolos e cimento, mas com amor, propósito e responsabilidade. E assim, numa tarde qualquer que se tornou extraordinária, encerrou-se a história do brinquedo quebrado que mudou para sempre a vida de um milionário, provando que, às vezes, as maiores transformações começam com os menores gestos de humanidade.